Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Estamos aqui para correção agora da nossa segunda lista de exercícios, aquela lista de exercícios que fala da Primeira Guerra Mundial, beleza? Fica aí comigo, a gente vai fazer a leitura de todas as questões, comentar questão por questão, fazer a interpretação dos textos, mapas, né? Ler todas as alternativas, tá? E explicar alternativa por alternativa, explicar os erros e mostrar quais as alternativas corretas. Lembrando que isso daqui não é só um gabarito, tá? É uma correção bem pormenorizada, bem minuciosa dessa lista de exercício, tá? Que eu postei para vocês, beleza? Então vamos cortar aqui para o nosso material, tá? Então nosso material está aqui, Primeira Guerra Mundial, questões, tá? E vamos para a primeira. Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouco o zoom para ficar melhor aqui, tá? Vamos lá. A ilustração abaixo, produzida no século XX, representa uma caricatura. Então vamos lá, espera um pouquinho só. Vamos colocar aqui melhor e já vamos pegar nossa canetinha aqui, certo? Então nós temos aqui uma ilustração produzida no início do século XX. Por que isso é importante, Saulo? Isso aqui nos dá um contexto temporal, né? Representa uma caricatura dos países europeus envolvidos nos conflitos imperialistas que disputavam o domínio do Marrocos, tá? Então a gente tem ali conflito imperialista, disputa sobre o Marrocos, tá? Não sei se eu fui claro no momento da aula, tá? Mas o Marrocos é uma região ali do norte da África, tá? É uma região ali de colonização francesa, mas tinha um pedacinho do Marrocos espanhol. Havia uma aliança entre Espanha e Alemanha naquele contexto do início do século XX. A Espanha permitiu com que os portos do Marrocos espanhol pudessem receber navios alemães. Aí há a presença alemã lá no Marrocos e uma disputa, né, entre entre Alemanha, França principalmente, né, além da própria Espanha, além de outros países, pela posse daquele território, tá? Mas olha aqui, presta atenção, tá? Vamos para as alternativas aqui que não é difícil. Você não precisa entender tudo isso para saber que isso daqui se trata logicamente da Primeira Guerra Mundial. Ah, por que é a Primeira Guerra Mundial, professor? Poxa, a gente está estudando Primeira Guerra Mundial, então só pode ser Primeira Guerra Mundial, ok? Então vamos lá. Logo, a alternativa A, né, já fala da Primeira Guerra Mundial, tá? Partilha da África não pode ser, tá? É lógico que os países europeus eles estavam disputando territórios na África, tá? Mas a disputa pelo Marrocos não deu origem, né, à partilha da África. A África já estava partilhada praticamente quando ocorreu essa disputa. Lembrando que a partilha da África foi oficializada pela Conferência de Berlim entre 1884 e 1885. Né? Revolta dos Cipaios não pode ser, por quê? Porque a revolta dos Cipaios se trata de uma revolta de soldados indianos que serviam o exército colonial inglês na Índia, tá? Então a Guerra dos Cipaios aqui ela se refere à Índia. Liga das Nações não, né? Porque a Liga das Nações ela era aquele grupo, né? Aquele grupo de países que tinha por objetivo resolver os conflitos entre esses países, evitando assim novos conflitos, tá? Isso daqui foi uma das consequências da Primeira Guerra Mundial. E a Conferência de Berlim não também, porque como eu já disse anteriormente, a Conferência de Berlim é que vai fazer essa divisão, né, das colônias africanas entre as potências europeias. Então é muito claro que muito fácil, tá? Letra A, Primeira Guerra Mundial, tá? Por eliminação e por entender também que eu tenho um conflito imperialista no início do século XX. Só pode ser Primeira Guerra Mundial. Beleza? Vamos lá. E aqui nós temos um texto, tá? Então, Universidade Estadual do Ceará, tá? Nós vamos ter um texto aqui que é um discurso do ministro de Relações Exteriores da Grã-Bretanha no Parlamento Britânico. Que dica que eu dei para vocês anteriormente? Vamos primeiro para
esta parte, né? Vamos para o comando da questão, né? Essa parte aqui, ó, o comando da questão. Vamos ver o que a questão quer, né? Qual o tema da questão, qual a diretriz que a questão nos dá para a gente poder ler e interpretar o texto. Esse discurso foi feito para conseguir a aprovação da entrada da Grã-Bretanha na Primeira Guerra Mundial. Tá? Então a gente tem que entender que o texto fala sobre a participação da Grã-Bretanha na Primeira Guerra Mundial. No que diz respeito a esses acontecimentos, assinale a alternativa verdadeira. Então, olha só, a gente vai ler o texto aqui, mas de repente não precisava nem ler o texto, tá? O comando aqui já norteia a gente. Poxa, a gente está falando da Primeira Guerra Mundial, a gente está falando da entrada da Grã-Bretanha na Primeira Guerra Mundial. Mas vamos lá, leitura do texto importante, tá? Peço à Câmara, então era um discurso do ministro das Relações Exteriores no parlamento. E o que ele está pedindo aqui à Câmara? Para que a Câmara aprove a entrada da Grã-Bretanha na Primeira Guerra Mundial. Então o país declara guerra. Quem aprova essa declaração de guerra é o parlamento, tá? É a Câmara. Se a Câmara não aprovar, né, o país não entra em guerra. Então aqui há interesse da Inglaterra em que, né, do governo inglês, né, o ministro das Relações Exteriores, que representa o governo aqui no caso, de que o parlamento aprove a entrada da Grã-Bretanha na guerra. Então vamos lá. Peço à Câmara que estude o que pode estar em jogo, tendo em vista os interesses britânicos. Se a França cair de joelhos, se a Bélgica cair sobre a mesma influência dominadora e depois a Holanda, depois a Dinamarca, se, numa crise como essa, fugirmos dessas obrigações impostas pela honra e pelo interesse em relação ao Tratado Belga, tá? Aqui o que ele está falando, né? A Bélgica cair, cadê aqui, ó? A França, tá? A Holanda, a Dinamarca, cair frente a quem? A gente já sabe, estudou a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha. Então aqui é o medo do quê? Da Alemanha ter um domínio sobre o continente europeu, tá? Ser ali uma potência hegemônica no continente. Quem que era potência hegemônica, não só no continente europeu, mas no mundo, é a Grã-Bretanha. Então aqui a Alemanha, né, vai estar dominando a Europa, colocando em risco a hegemonia britânica, tá? Bom, vamos lá, paramos aqui, né? Mesmo se nos pusermos de lado, não acredito por só um instante que no final dessa guerra possamos desfazer seus efeitos. Então, se a gente não participar, depois que terminar a guerra, nós não vamos conseguir desfazer os efeitos da guerra e impedir que todo o leste da Europa que se põe a nós caia sob o domínio de uma única potência, caia sob o domínio da Alemanha. Iríamos, acredito, sacrificar nosso respeito, nosso bom nome, nossa reputação diante do mundo e não escaparíamos das mais sérias e graves consequências, tá? Então, um discurso alertando ali no parlamento inglês, né, do perigo que o domínio da Alemanha sobre toda a Europa, né, o perigo que isso representaria, tá? Vamos desligar aqui para a gente poder ler as alternativas. Letra A. A população da Inglaterra estava decidida a lutar na Primeira Guerra Mundial, faltando apenas o apoio do parlamento. Apesar, né, de ter um clima eufórico na Primeira Guerra Mundial, tá? Apesar principalmente da juventude estar eufórica para participar desse conflito, tá? Acreditando que ia ser uma guerra muito rápida, né? A guerra começa ali em julho, né? E acreditando que poderiam passar o Natal, né, de 1914 em casa, então a guerra duraria poucos meses. Não podemos generalizar, falar que toda a população inglesa apoiava. Isso é uma generalização muito grande. Então essa alternativa aqui, ela é muito arriscada por conta dessa generalização, tá? Vamos marcar um X aqui por enquanto, tá? O principal motivo para a entrada da Grã-Bretanha na guerra foi a invasão dos alemães na França, de quem a Grã-Bretanha era aliada. Poxa, a Tríplice Entente, Grã-Bretanha era aliada da França, mas espera aí, né? Espera aí.
A França declarou a guerra, a Grã-Bretanha ficou quietinha. Tá? Por que que Grã-Bretanha participou da Primeira Guerra Mundial? Qual foi o motivo? Invasão da Bélgica. Invasão da Bélgica. Lá no texto o cara fala, né? Se nós nos fugirmos da obrigação com relação ao Tratado Belga. A Bélgica era um país neutro. E essa neutralidade era garantida pela Grã-Bretanha. Ninguém invade a Bélgica. Senão eu vou ter que comprar a briga da Bélgica. Então esse daqui não é a alternativa correta. Havia relutância em se laçar a guerra contra a Alemanha devido a um parentesco existente entre as famílias reais britânica e alemã. Realmente havia um parentesco, né? Se a gente pegar a árvore genealógica, tanto o Kaiser Guilherme II da Alemanha quanto o rei, né, inglês, me foge o nome agora, né? Eles eram netos da Rainha Vitória, eles eram primos, tá? Mas isso não faz com que a Inglaterra não tenha interesse em participar da guerra. Toda a população apoiando é muito forte, mas havia interesse, havia. Lembra lá, havia uma rivalidade entre Inglaterra e Alemanha devido ao crescimento econômico e militar alemão, tá? Então isso daqui também não é. Então sobrou pra gente qual? A D. Embora a invasão da Bélgica fosse o pretexto para a entrada da Grã-Bretanha na guerra, o que estava em discussão era a hegemonia britânica na Europa. Foi muito claro isso naquele texto. Tá? Quando ele fala, olha, se a Bélgica cair, se a França cair, se a Holanda, a Dinamarca, se a gente não participar da guerra, os resultados, depois vai ser muito difícil da gente conseguir neutralizar. Todo o leste da Europa vai cair sob o domínio de uma grande potência. Ele só não falou Alemanha, né? Mas está implícito. Beleza? Muito bem. Vou abaixar aqui para a gente ver a 3. Veio a guerra de 14. O paulista comprava manteiga da Dinamarca, desculpa. Manteiga da Dinamarca, bebia cerveja alemã, usava papel higiênico inglês e pensava em latim. Então eu estou falando de um paulista, eu estou falando aqui do quê? Do Brasil, né? A campanha submarina fez tudo isso naufragar. Porque aqui eu estou falando que o brasileiro ou paulista, né, adquiria e usava produtos europeus. Então a gente tem aquela noção aqui. Se a gente está falando um pouquinho de Brasil, a gente está lembrando, início do século XX, no Brasil, o Brasil era o quê? Exportador de café, tinha alguma indústria no Brasil, mas muito reduzida. Então o Brasil comprava produtos importados, tá? O Brasil comprava produtos da Europa. O que acontece aqui? Bloqueio submarino, né? Os U-boats alemães, né? O fim ou a dificuldade de contatos comerciais entre Europa, né, e o resto do mundo. A ideia aqui era impedir que os países europeus recebessem reforços de suas colônias, tá? E isso então fez com que ocorresse uma mudança na estrutura, né, econômica brasileira, tá? Não uma mudança estrutural, né, mas uma mudança de incentivo à industrialização, né? No Brasil teve aqui uma industrialização de substituição de importações. Não posso trazer o produto não posso trazer o produto da Europa, vou produzir aqui. Os imigrantes tinham a tradição do artesanato e da economia, fizeram as primeiras fábricas. Nossa indústria encontrou uma grande sobra de famintos no campo explorar. Criou bairros urbanos. Tá? Então vamos lá, eu tenho no campo uma grande sobra de pessoas, tá? De famintos, que vão ser explorados para essa indústria. Então aqui eu tenho um êxodo rural, né? E eu vou ter, né, bairros urbanos, crescimento das indústrias, aí principalmente em São Paulo. Tá? O texto do Oswald de Andrade, A Revolução Melancólica. O excerto reproduz a fala de um personagem do livro A Revolução Melancólica, publicado em primeira edição em 1943. As palavras do personagem, tá? Tá a minha imagem aqui. Eu vou levantar um pouquinho só para podermos ler todas as alternativas. Então vamos lá. As palavras do personagem explicitam, ou seja, deixam claro, né, as causas de um processo de transformação histórica regional? Sim. Né? Qual que é essa transformação? Passagem de uma economia agroexportadora para uma economia industrializada, tá? Principalmente na região de São Paulo, que é a região mais industrializada do Brasil. Tá?
Então essa daqui é a alternativa correta. Precisa ver as outras? Claro que precisa. E se eu não tiver certeza de que essa é a correta, eu preciso comparar com as demais. Alude à desindustrialização das nações envolvidas na Primeira Guerra Mundial, quer dizer que as nações envolvidas não eram industrializadas, muito pelo contrário, a gente falou que essas nações eram muito industrializadas e essa grande industrialização levou à disputa por colônias, né? E essa industrialização também permitiu a corrida armamentista, tá? As palavras do personagem englobam as mudanças históricas em todas as regiões do país. Ele está falando de São Paulo, basicamente. É que todas as regiões do Brasil se industrializaram? Claro que não, né? Então a C também está errada, a gente sabe disso. O interior, o sertão, região amazônica, né? O centro-oeste, né? Não se industrializou. Refere-se à estagnação da produção manufatureira no Brasil? Não, muito pelo contrário, né? Não é a estagnação da produção manufatureira ou industrial, né? É um estímulo ao crescimento dessa produção, né? Revelam a aplicação de capital estatal nos setores de bens de produção? Não, está falando dos imigrantes. Os imigrantes tinham artesanato, tinham a economia, a grana. Então aqui não fala nada de investimento estatal, né? Fala de investimento privado. Fala que os imigrantes tiveram ali grana e tinham conhecimento, know-how para abrir as primeiras indústrias. Beleza? Ok? Tá vendo como que a gente vai lendo tudo e, na verdade, fazendo o sistema de eliminação, tá? Não dá para cravar que a primeira já é correta e pum, já passar para a outra. Tem que ler com calma, tá? 4. Esse daqui é aquela questãozinha, né, que você soma, né, os números e você coloca o resultado lá. Então, rapidinho, então, vamos lá. Conflito com características globais. A Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, marcou simbolicamente no século XX, tá? É um historiador muito importante, um dos maiores historiadores do século XX, um dos maiores, chamado Eric Hobsbawm, né? Hoje já falecido, um inglês, que ele, na verdade, tem uma série de livros muito bons, tá? Que vem desde da Revolução Francesa, né? Até a Guerra Fria, né? Então ele vai trazer a Era das Revoluções, né? Era do Capital, Era dos Impérios e Era dos Extremos. 4 livros. E na Era dos Extremos, né? Ele vai olhar ali o século XX como se fosse o período, né, entre o início da Primeira Guerra Mundial e a queda do Muro de Berlim, tá? Então ele coloca um curto século XX, né, um século marcado, né, pela perda da hegemonia europeia, né, pela disputa, né, entre Estados Unidos e União Soviética, pela derrota do socialismo da União Soviética. Então ele observa que o século XX foi isso, entre a Primeira Guerra Mundial, né, e queda do Muro de Berlim. Então ele coloca o século XX como tendo esses marcos, tá? Não é uma cronologia lá, né, de 1901 a 2000, né? É uma cronologia com fatos históricos importantes, tá? Vamos lá. Conflito com características globais. A Primeira Guerra Mundial marcou simbolicamente o início do século XX e gerou consequências profundas nas relações diplomáticas, tá? Então está falando da Primeira Guerra Mundial, está falando dos marcos, está falando das consequências diplomáticas, políticas e econômicas que resultaram em novos conflitos posteriores, principalmente aqui a Segunda Guerra Mundial. A respeito desse importante acontecimento histórico, assinale que for correto. Então tem uma série de frases, né, na verdade, 4 frases, e vou ter que analisar aqui quais delas estão corretas com relação à Primeira Guerra Mundial. Tensões nacionalistas, interesses econômicos, alianças militares entre os países europeus estão entre as causas que provocaram o início da guerra? Sim, correto, né? Tensões nacionalistas, pan-germanismo, pan-eslavismo, né? O revanchismo francês, interesses econômicos, principalmente com relação à obtenção de colônias, as alianças militares, todas estão nas causas da Primeira Guerra Mundial.
Mesmo envolvendo países de diferentes continentes, a Primeira Guerra Mundial registrou conflitos bélicos exclusivamente no território europeu. O que está pegando aqui? É essa palavrinha aqui, ó. Tem marcado de azul aqui, ó. É essa palavrinha aqui que pega, exclusivamente, tá? Então, isso daqui derruba a questão, derruba a frase. Por quê? Deixa eu só voltar aqui. Ficou muito grande aquele X, né? Por que isso derruba a frase? Né? Porque não foi exclusivamente, né? Teve conflitos no Atlântico, teve alguns conflitos na África, na Ásia, né? Lembrar que o Japão participou da Primeira Guerra Mundial, tá? E aí eu tenho lá colônias alemãs, né? Lá na Ásia que foram ocupadas pelo Japão, tá? Então, a maior parte dos conflitos a gente fala, mas quando a gente vai, né, falar sobre a Primeira Guerra Mundial na escola, a gente só fala dos conflitos europeus, só fala ali, né, das frentes europeias, o fronte ocidental, o fronte oriental, mas teve batalhas em outros locais. Então a palavra exclusivamente é uma palavra muito forte. Aí você já corta essa alternativa. Guerra de movimento. O que é guerra de movimento? Né? Vamos trocar a cor, vamos voltar para o vermelhinho. Tá? O que é a guerra de movimento? Tá? Aquelas táticas militares de rápidos avanços. Né? Então, no comecinho da guerra, a Alemanha usou essa tática, guerra de movimento. Vamos invadir rapidamente a França, derrotar a França. Tá? Guerra de trincheiras. O que foi a guerra de trincheiras? Devido ao equilíbrio de forças, né? A Alemanha até consegue entrar na França e se aproxima bastante de Paris, né? Chega bem perto de Paris, só que a resistência inglesa, a resistência francesa, lembrando que a Inglaterra estava apoiando a França, né? Conseguiu deter, né? E havia um equilíbrio de forças muito grande, então os alemães não conseguiram empurrar e nem os anglo-franceses conseguiram empurrar os alemães de volta para a Alemanha. Ficou empatado ali. Tá? São duas fases distintas, né, verificadas durante a Primeira Guerra Mundial. Verdadeiro? Verdadeiro. 8. A assinatura do Tratado de Versalhes significou a rendição alemã, né? A Alemanha se rendeu, e a imposição de obrigações e restrições políticas e econômicas dos germânicos. Verdadeiro, a gente já estudou o Tratado de Versalhes, a gente sabe que foi realmente isso, né? A responsabilidade da guerra caiu sobre a Alemanha, havia um revanchismo francês muito forte, né? E havia também, é lógico, né? A gente até entende um pouquinho esse medo da França ser invadida, né? Então eu vou colocar restrições políticas, econômicas, militares, né? Não saiu aqui na frase, mas militares, a Alemanha, né? Entendendo que a Alemanha pode provocar, né, uma nova guerra. E eu não quero que isso aconteça. Tá? No caso, não evitou. Né? No caso aqui, essas restrições até alimentaram o revanchismo alemão, tá? Que deram combustível para o surgimento do nazismo e para a participação da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Tá? Então aqui, ó, 1, 4 e 8 somando, então 13. Geralmente esse tipo de questão pede para vocês colocarem, né, o número da somatória. 5. Em 1516, a Guerra de Trincheiras tinha assumido, vamos desligar aqui para a gente descer, uma estrutura básica que poderia ser encontrada com variações locais em todas as frentes de batalha. Então quer dizer o quê? Em todas as frentes de batalha, seja oriental, seja ocidental, né, teve guerra de trincheira. Qualquer local, né, onde teve batalha na Primeira Guerra Mundial, basicamente teve trincheira. Em cada lado da terra de ninguém, as respectivas frentes tinham pelo menos 3 linhas de trincheira. A distância entre as sucessivas linhas, a largura e a da própria terra de ninguém variava muito e costumava depender do terreno local. Durante a Primeira Guerra Mundial, a tática de combate descrita no excerto decorreu. Então vamos lá. A Guerra de Trincheiras decorreu do que, cara pálida? Né? O que fez com que os países se defrontassem numa guerra, né, em trincheiras? A entrada dos Estados Unidos no conflito, ficou muito torto aqui, né? Será que a gente consegue melhorar? Vou pegar esse daqui que fica retinho. Ó. A entrada dos Estados Unidos no conflito. Poxa,
Vamos pensar o seguinte, né? Entrada dos Estados Unidos no conflito. Os Estados Unidos entrou em 1917. Efetivamente, soldados foram para a guerra no final de 1917 e início de 1918. Não, os soldados americanos. Os Estados Unidos declarou a guerra, mas até preparar os soldados, até levar os soldados para a Europa, tá? Há mais de 100 anos atrás, imagina a dificuldade, né, de se enviar um grande número de soldados para a Europa. Demorou um pouquinho, tá? Demorou um pouquinho. Então aí quer dizer o quê? A Guerra de Trincheiras começou lá por 1914, né, 1915. Então a entrada dos Estados Unidos não provocou a Guerra de Trincheiras, tá? Quando aqui fala aqui, ó, a tática de combate, que é a Guerra de Trincheiras, tá? Ela decorreu. O que está perguntando? Qual que foi a causa da Guerra de Trincheiras? Com certeza não foi a entrada dos Estados Unidos no conflito, tá? Da política de alianças, que levou boa parte da Europa ao conflito devido aos acordos de defesa mútua entre os países. O fato de praticamente todos os países da Europa estarem no conflito não fez com que ocorresse uma guerra de trincheiras. Tá? Podia ser uma guerra de movimentos, concorda comigo? Tá? Então não responde muito bem a questão, não. Também está errado. Vamos colocar um X aqui, ó. Do equilíbrio de forças. Equilíbrio de forças entre as potências beligerantes, que investiram na produção de armas no período conhecido como paz armada. Então havia um equilíbrio de forças. Eu venho a Alemanha forte aqui, pá, se deparo com uma França e Inglaterra forte aqui, pá, a França e Inglaterra não conseguem empurrar a Alemanha de volta, a Alemanha não... Então ficou meio que imóvel aí, trincheiras, tá? Então essa alternativa C aqui tá bem bacana. Do projeto alemão de conquista de espaço vital. Poxa, quando é que eu falei para vocês em espaço vital? Foi ali na véspera da Segunda Guerra Mundial, né? Fundamentando o expansionismo alemão que deu origem à Segunda Guerra Mundial. Não está aqui no contexto da primeira, né? Então isso daqui a gente já elimina. Polarização entre França e Grã-Bretanha, que disputavam territórios do norte da África. Podia ser, sim, ter um conflito colonialista, imperialista entre a Inglaterra e entre a Grã-Bretanha, melhor dizendo, e a França no norte da África, por colônias, por territórios, mas isso não foi causa da Guerra de Trincheiras. Evidentemente que não, né? Totalmente errado. Então, letra C. 6. Leia o fragmento e assinar a alternativa que não é uma das causas da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, vamos lá. Leitura. Mas a corrida armamentista, levada a cabo por todas as potências, tornou-se meio de atender às expectativas de um pensamento estritamente pragmático, fundado na ideia de supremacia. Então, se eu tenho mais armamento, eu tenho supremacia. Se eu tenho mais armamento, ninguém vai querer se meter a besta comigo, né? Além que ela também animava paixões irracionais do nacionalismo. Olha, meu país tem um navio gigantesco, né? Meu país está tendo aviação. Os canhões do meu país. Então alimentou esse nacionalismo, né? O público europeu, que havia sido educado a pensar nacionalmente no século XIX, reagia com entusiasmo a cada sinal de poder do seu país. Então aqui a gente tem algumas coisas interessantes. O que a gente tem interessante aqui, ó? Corrida armamentista, nacionalismo, são causas da Primeira Guerra Mundial. A Europa observou crises sequenciais motivadas por reivindicações de status quo no mundo colonial, ou seja, eu quero permanecer do jeito que está, não vamos alterar o status no mundo colonial. Outros países queriam alterar. A Alemanha, por exemplo, queria mais colônias. Tá? E a Inglaterra e a França, por outro lado, não queria que a Alemanha tivesse colônias, porque a Alemanha ia se tornar mais poderosa. Isso poderia desequilibrar, né? Desequilibrar o equilíbrio que existia entre as potências europeias. Lógico, desequilibrar vai desequilibrar o equilíbrio, né? Mas por falta de uma outra palavra melhor aqui no momento, tá? Quanto pela busca de afirmação no próprio cenário europeu. Opa, peraí, eu quero me afirmar aqui no cenário europeu, eu quero me afirmar como uma grande potência e eu quero ter, né, um certo reconhecimento, né, do meu status, né, como grande potência. Tá?
há aqui uma série de rivalidades geradas pelo próprio surgimento da Alemanha, né? Então vamos lá, o que a gente tem que marcar aqui? Não é uma das causas da Primeira Guerra Mundial. Olha lá, deixa eu só assinalar aqui para ficar bem claro, né? Já está claro, mas só para... Não é uma das causas da Primeira Guerra Mundial, tá? Então vamos lá. Paz armada, ou seja, corrida armamentista das potências europeias, é uma das causas? É. Então não pode ser a. Disputas imperialistas dos países europeus na África é uma das causas? É. Levou a rivalidades nos países europeus, levou a algumas tensões europeias, né? Rivalidades nacionalistas exacerbadas na Europa, o próprio texto já fala disso. Pan-germanismo, pan-eslavismo, revanchismo francês, crise do liberalismo e ascensão do autoritarismo no cenário europeu é consequência, não é causa. Tá? Então a letra D aqui, porque a letra D traz uma consequência da Primeira Guerra Mundial e não uma causa. Vamos nesse pedacinho aqui da 7, depois a gente vai para cima. Quando criança, na escola ou no seio da família, falava-se com frequência sobre as províncias perdidas. Tá? Então, aqui é uma criança que estudou na França, né? No final do século XIX, início do século XX. Tá? Quais são as províncias perdidas? Alsácia e Lorena, que haviam sido tomadas da França após a Guerra de 1870 contra a Prússia, que deu origem à Alemanha. Tá? Então, são territórios franceses que, após essa guerra, passaram a pertencer à Alemanha. Queríamos recuperá-las. Na escola, essas províncias eram assinaladas, eram assinaladas com uma cor especial em todos os mapas, como se tivéssemos de luto por havê-las perdido. O trecho acima relata o sentimento de perda dos franceses em relação à derrota para a Prússia em 1870, que foi um dos motivos para a eclosão da guerra em 1914, revanchismo francês. Sobre as ideias e sentimentos que circulavam na Europa às vésperas da Primeira Guerra Mundial, de novo, olha lá, ó, ideias, sentimentos, estava na Europa, véspera da Primeira Guerra Mundial, é correto afirmar que, acho que está dando para ver as alternativas aí, né? Acho que a minha webcam não está em cima, não. Acho que não. Vamos lá. Apesar de todas as tensões existentes na Europa, então existiam muitas tensões na Europa, onde eu estava, nos primeiros anos do século XX, as pessoas se recusavam a acreditar que uma guerra realmente aconteceria. Né? É errado. As pessoas sabiam que ia acontecer uma guerra. Tá? Só não sabia quando ia acontecer e como que essa guerra ia ser, né? Não sabiam que a guerra ia ser tão destrutiva assim, né? Se vocês vissem algumas imagens de mutilados na Primeira Guerra Mundial, é horroroso, né? Porque as pessoas não sabiam nenhum efeito dessas novas armas que eles começaram a produzir, né? Não sabiam quão mortífero, quanto destruidora eram esses armamentos, tá? Alguns grupos defendiam que a guerra era impossível, porque no processo de interdependência entre as nações, a guerra tornava-se não lucrativa. Tá? Então, aqui está falando que alguns grupos, tá? E aqui eu já vou adiantar, eram banqueiros, tá? Entendiam que a guerra não podia acontecer, porque a guerra não ia ser lucrativa. Pensamento só pela questão de perdas econômicas com a guerra, e não pensou-se nas perdas humanas. É a alternativa correta, tá? Poxa, mas tá meio estranho isso daqui, né? Eu concordo, tá meio estranho. Não é uma alternativa muito evidentemente correta, né? Mas temos que analisar as outras, então, e aí a gente vai por eliminação. As questões nacionalistas levaram até mesmo o movimento sindical a apoiar uma possível guerra europeia. Então, qual que é o problema aqui? O movimento sindical. O movimento sindical era predominantemente de esquerda, socialista, anarquista. E esses grupos, né, tanto socialistas e anarquistas, eles eram internacionalistas, eles não eram nacionalistas. Tá? Se alguém de vocês já teve oportunidade de ler, de folhear ou de pegar algum trecho do Manifesto do Partido Comunista do Karl Marx, de 1848, né, tem uma frase emblemática: operários de todo mundo, univos. Tá?
Então o socialismo era uma proposta internacionalista. Vamos nos unir todos contra o capitalismo. Não era nacionalismo. O que os socialistas viam? Que o nacionalismo era uma doutrina burguesa. Isso colocavam contra o nacionalismo. Tá? Os socialistas colocavam contra o nacionalismo. Então não podia. Os nacionalistas não apoiavam a guerra. Tá? Achavam que a guerra era uma guerra imperialista, uma guerra por interesses nacionalistas. Eles não apoiaram a guerra. Não apoiaram. Mussolini na Itália era socialista, né? Mudou de opinião, passou a defender a participação da Itália na guerra, né? E foi expulso do Partido Socialista. Tá? Então essa daqui está errada, pelas questões que eu já expliquei. O assassinato do arquiduque Franz Ferdinand em 28 de junho de 1914 foi o fator decisivo para a entrada da Grã-Bretanha na guerra. Não, né? A gente já falou que o fator decisivo para a entrada da Grã-Bretanha na guerra foi a invasão da Bélgica, né? O assassinato do Franz Ferdinand foi essencial, né? Decisivo para a entrada da Sérvia, né? Da Áustria-Hungria, mas não da Grã-Bretanha, tá? Ô professor, uma questãozinha meio difícil essa, hein? Concordo, não é uma questão fácil, né? Mas agora vocês conseguem resolver, né? Você já tem ali uma série de conhecimentos. Se vocês levarem a sério os estudos, vocês vão ter uma série de conhecimentos e vocês vão interpretando as questões e vão observando que algumas questões aqui não... E aí, por eliminação, por exemplo, você pode encontrar a resposta correta, tá? Terminando, vamos para 8. Então, o que a gente vê na 8 aqui? Eu vou tirar o zoom. Eu acho que assim, pelo menos por enquanto, dá para a gente dar uma olhada, senão a webcam vai estar atrapalhando, né? Se eu colocar o zoom assim, deixa eu tentar tirar aqui da minha cara. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu cortar aqui, tirar a webcam um pouquinho. Vou ter que fazer isso, senão eu não consigo. E voltar lá na prova, tá? Então a webcam está do outro lado, agora a gente consegue analisar os mapas. Então o mapa antes da Primeira Guerra Mundial. Como que o senhor sabe? Aqui, ó, Império Austro-Húngaro, Império Alemão, tá? Olha o tamanhozão da Alemanha, Império Russo, tá? Poxa, o Império Russo existiu antes da Primeira Guerra, né? Não existiu depois se transformou em União Soviética. Aí depois do fim da União Soviética, não é Império Russo mais, né? É Federação Russa. Por que não pode ser antes, né? Bem antes, porque o Império Alemão passou a existir em 1870. Então isso daqui só pode ser um mapa entre 1870 e 1914, 1918, tá? E aqui, olha para vocês verem, a Alemanha perdeu territórios, não tem mais Império Alemão, é a União Soviética. Olha aqui, ó, Império Otomano passou a ser Turquia, perdeu muitos territórios, tá? Império Austro-Húngaro deixou de existir. Eu tenho uma Áustria, uma Hungria, uma Tchecoslováquia, né? Que antes não existia. Territórios do Império Austro-Húngaro foram anexados pela Iugoslávia, pela Romênia, pela Polônia, tá? Uma alteração bastante grande aqui nessa parte centro-oriental do mapa europeu, tá? Então vamos lá, diminuir um pouquinho o zoom e eu vou ter que voltar lá para mudar a webcam. Para cá. Vamos voltar lá. As diferenças que os mapas apresentam no desenho das fronteiras políticas e nas designações dos países indicam. Poxa, então a gente sabe que essa mudança aqui ocorreu no antes e no depois da Primeira Guerra Mundial. Cuidado com essa questão, cuidado, tá? A divisão política europeia determinada pelo Tratado de Versalhes, assinado após a Primeira Guerra Mundial. Opa, tá muito torto. Assinado após a Primeira Guerra Mundial. Ficou torto, mas vai ficar assim mesmo, tá? Então é a... Beleza, matamos a questão. Vamos para a próxima. Ah, está errada. Como assim, professor? Ficou claro ali, antes e depois da Primeira Guerra Mundial. O tratado que colocou fim à Primeira Guerra Mundial foi o Tratado de Versalhes.
O Tratado de Versalhes foi imposto à Alemanha. A gente acabou de ver no mapa. Alterações no mapa europeu, alterações no mapa da Alemanha, certo? No Império Otomano, tá? E no Império Austro-Húngaro. O Tratado de Versalhes dizia respeito à Alemanha, não dizia respeito ao tratado, não dizia respeito ao Império Austro-Húngaro. Foi o Tratado de Saint-Germain ou Saint-Germain, tá? E o Tratado de Versalhes não diz respeito ao Império Otomano. Foi o Tratado de Sèvres, tá? Cuidado, tá? Tem que ler tudo, tem que comparar, tá? A reorganização dos blocos econômicos e militares coordenada pelas superpotências que venceram a Segunda Guerra Mundial, a gente viu que esse mapa não se refere à Segunda Guerra Mundial, tá? Ao desaparecimento dos grandes impérios e ao fim da Primeira Guerra, desaparecimento dos grandes impérios. Quais grandes impérios desapareceram? Império Alemão, Império Austro-Húngaro, Império Otomano, Império Russo. Volta lá no mapa. Você vê que esses impérios desapareceram. Desaparecimento dos grandes impérios. Reestruturação da antiga Rússia. A Rússia foi reestruturada. Não é mais Rússia que aparece no segundo mapa. Aparece União Soviética. Uma reestruturação da Rússia. Então, essa é a correta. Fragmentação provocada em meio à Guerra Fria. Guerra Fria? Não. A gente já viu o mapa ali, só pode ser referido à Primeira Guerra Mundial. Olha a eliminação aí, eliminei duas aqui, ó. Reorganização das fronteiras naturais durante a Guerra Fria, de novo Guerra Fria. Errado, né? Então eu ficaria entre duas. Se eu lembrar que o Tratado de Versalhes não foi um tratado exclusivo com relação à Alemanha, matei a questão, tá? Letra C, beleza? Aí fico entre duas. Poxa, as duas estão certas. Qual está mais certa? Daí você vai lembrando de alguns detalhes, tá? E acaba respondendo a letra C. Estadual do Ceará. As luzes se apagam em toda a Europa, disse Edward Grey, secretário das Relações Exteriores da Grã-Bretanha, observando as luzes de Whitehall na noite em que a Grã-Bretanha e a Alemanha foram à guerra. Não voltaremos a vê-las acender-se em nosso tempo de vida. Há um trecho da Era dos Extremos, do Hobsbawm, que eu acabei de falar com vocês. Essa frase de Edward Grey foi profética a respeito da tragédia que desabava. Nossa. Vamos lá, de novo. Foi profética a respeito da tragédia que desabava na Europa com a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Sobre a Primeira Guerra Mundial é correto afirmar, de novo, né? Temos várias frases, a gente vai ter que ler cada uma e ver se está correto com relação à Primeira Guerra Mundial. A maior culpada... Opa, desculpa. Vamos voltar aqui para aquela canetinha. A maior culpada foi a Alemanha, que cobiçava tomar territórios da França no norte da África. Não está de tudo errado, né? Mas falar que a maior culpada foi a Alemanha no Tratado de Versalhes culpou a Alemanha, mas a maior culpada da guerra não foi exclusivamente a Alemanha. A França queria a guerra, estava babando para a guerra. Lembra que teve toda aquela questão balcânica, interesses russos, pan-eslavismo, interesse austro-húngaro, interesse alemão, pan-germanismo, tá? Uma série de questões ali, a Inglaterra também, tentando manter a sua supremacia, tá? Então a gente fala que a maior culpada foi a Alemanha, forçar a barra, tá? Então essa aqui vamos ter que encontrar uma alternativa melhor. A aliança entre a Áustria-Hungria e a Sérvia, os dois eram inimigos jurados, né? Lembra lá? Os sérvios praticaram atentado terrorista contra a Áustria-Hungria, o assassinato do Franz Ferdinand. A ambição do czar russo em avançar sobre os territórios sérvios. Sérvia e Rússia eram aliados, né?
A violação alemã da neutralidade belga foi o fator fundamental para a entrada da Grã-Bretanha na guerra. Foi. Então, letra D. Beleza? E a última, olha aquilo que eu já tinha comentado com vocês. O historiador britânico Eric Hobsbawm, em seu livro A Era dos Extremos, defendeu a tese de que o século XX teve seu início com a inclusão da Primeira Guerra Mundial em 1914. Sobre a Primeira Guerra Mundial e suas consequências, assinado que foi correto. Vamos ter que ver uma por uma e ver o que está correto a respeito da Primeira Guerra Mundial. Beleza. Após a guerra, o Tratado de Versalhes reuniu os países europeus. Reuniu o Tratado de Versalhes. A canetinha aqui. O Tratado de Versalhes reuniu os países europeus que propuseram auxiliar a Alemanha. De jeito nenhum. Errado. Eles prometeram que eles queriam se vingar da Alemanha, né? O revanchismo, eles foram mais alto. A criação das Ligas das Nações, composta por todos os países que participaram da guerra. Certo isso? Não. Errado. Por que errado? Que os Estados Unidos não participou. Por que os Estados Unidos não participou se foi o próprio Estados Unidos que propôs a criação da Liga das Nações? Pois é. Woodrow Wilson apresentou seu plano e falou assim, ó, só participe da Liga das Nações se o meu plano for o plano escolhido. Ah, meu plano não foi escolhido, sai fora, não participe da Liga das Nações. Então os Estados Unidos já não participavam. E tinha por função, olha a função, o objetivo da Liga das Nações, fortalecer o Parque Industrial Europeu? Não, ele evitar novos conflitos. 2, errado. Vamos apagar para ver as demais. O conflito estabeleceu uma nova forma de batalha, deixou de ser caracterizado pela movimentação de tropas e transformou-se principalmente em uma guerra de trincheiras, nas quais as tropas se instalavam em grandes valas abertos no chão. Tá certo? Tá certo. No chão não, né? No solo. 8. A política de alianças entre as potências europeias, desde o fim do século XIX, permitiu acordos político-militares decisivos no desenrolar da guerra, como a criação da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente. Tá certo? Tá certo. O nacionalismo, caracterizado pela intensa exaltação do sentimento nacional, passou a assumir caráter bélico expresso em movimentos como o pan-eslavismo russo e o pan-germanismo alemão e o revanchismo francês. Tá certo? Tá certo. Tá? Então, A4, A8, A16, se fosse fazer a somatória, 28. Beleza? Pessoal, foi isso, tá? Já tá meio longo o vídeo, né? 47 minutos, tá? Estão vendo como que os vídeos, né, nos dão um tempo precioso dentro da sala de aula? Se eu tivesse que fazer essa correção dentro da sala de aula, poxa, né, já iria uma aula só nessa correção, tá? Mas, valeu pessoal, espero que tenha sido interessante para vocês, tá? E posteriormente mais correções comentadas para vocês, beleza? Abraços, até mais, gente.